O que que de fato é uma empresa orientada a dados? Eu acho que você começar em algumas áreas é um caminho importante porque é um investimento mais seguro. Se você de repente quer mudar toda a sua indústria numa vez só, pode ser um pouco mais complexo. Então, começar por alguma área é importante. Só que não pode parar por aí, porque começa que um dos grandes erros, um dos grandes problemas em se implementar uma cultura data-driven é você não se preocupar com a institucionalização dessa análise de dados. Então, isso se torna algo, às vezes, de uma pessoa, de um setor, às vezes não é nem de uma única pessoa, de um único profissional, mas da disponibilidade desse profissional. E às vezes você muda uma prioridade dessa pessoa e toda a análise de dados cai. Essa pessoa sai da empresa, aquilo cai. Então, isso é um problema que tem que se preocupar. E a forma com que você resolve essa setorização dependente de uma pessoa é por meio da automação. É um grande caminho para você garantir a institucionalização da análise de dados. Mas você começar por uma área, não tem problema. Se você fizer aquele método, aquele caminho normal de você identificar quais são as perguntas-chave de negócio, quais são os KPIs que você tem que analisar, você ter uma noção de toda a jornada, da coleta, transformação disso em visualização, etc. Se isso for bem feito, já é um começo. Mas não pode ser apenas um silo de informação em que você tem uma área, por exemplo, um equipamento, enfim, algo que é muito bom e o resto que não é, porque você vai ter só uma análise pontual, não é uma visão holística. E às vezes você tem problema numa ponta que começou na outra. Então, se você só tem essa visão, você vai achar que é aqui que você vai resolver e o problema está em outro lugar. E você conseguir ter essa visão holística da indústria como um todo, você conseguir entender, olha, como uma ponta leva até a outra, entender toda essa jornada, você consegue ir do todo para o detalhe e do detalhe para o todo. E isso faz com que a análise de dados seja muito mais eficiente. Legal. Se ir do todo pro detalhe e detalhe pro todo, eu gosto muito dessa abordagem. Se a gente olhar bem, né? A gente sempre, quando vai selecionar os dados para inserir numa cultura, né? A gente tem que ver quanto aquele dado vai impactar a vida da pessoa. Por exemplo, né? Eu vou ainda no caminho, né? Dos aplicativos de carro. Imagina que você abre o aplicativo e o máximo que ele te dá é a informação se na cidade onde você vai tá chovendo ou não. Em vez de te dizer que horas que você vai chegar. É uma informação relevante saber se vai estar chovendo lá ou não? Porque você vai se preparar. Mas é realmente o impacto que você gostaria na hora de fazer uma jornada? Ou o seu primeiro impacto, que vai mudar um pouco a tua história naquele dia, é o horário que você vai chegar? Então, sempre um mapa entre qual é a informação e o impacto que ela traz no dia a dia versus a dificuldade de conseguir adquirir e manter essa informação sustentável, é um caminho para que uma empresa comece a escolher, e aí naturalmente as pessoas vão utilizar aqueles dados. E aí é o que o Brown falou, o todo, né? Do todo para o micro. Bom, depois que eu já sei que horas que eu vou chegar, deixa eu ver se vai chover, para ver se eu levo um guarda-chuva também. Então você vai do todo para o micro, ou às vezes do micro para o todo. Então eu gosto bastante dessa abordagem que ele trouxe, porque é bem isso, quando a gente tem informação útil que impacta a nossa vida, a gente começa a utilizar com mais força, e isso aí vai trazendo a necessidade de cada vez querer mais. É aquela velha história, quanto mais você sabe, mais você quer saber. E isso aí é um trem que não para mais.